Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Mais um vídeo aqui no canal Rosa Evolution. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui um PDF, um artigo de um assunto muito interessante, que são coisas que eu abordo aqui, são coisas que eu já falo aqui que aconteceram no passado e que essas coisas poderão acontecer, ou melhor, essas coisas vão acontecer um dia. Eu não posso dar uma previsão de quando isso vai acontecer de novo, cara. Mas o que eu posso falar para vocês é que um dia essas coisas tornarão a acontecer novamente. Então, essas coisas que eu vou mostrar aqui, isso aqui foi na época de... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não foi... Tem tanto tempo, cara. 1181, 1182. Pra vocês terem uma ideia, daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês. Então, o que eu sempre falo, pessoal, sobre o ser humano ter um potencial muito maior do que é mostrado, né? Que o nosso DNA foi manipulado, a nossa alimentação foi manipulada, a nossa forma de vida foi manipulada, né? Influenciada aí por raças, seres, criaturas que não têm interesse na evolução humana. Então, o que a religião coloca como o mal, como o demônio, sabe? Essas coisas, na verdade, isso são forças, né, ocultas, né, que a gente sabe que essas forças hoje comandam o nosso mundo, né, infelizmente. Então, essas raças, né, de outros lugares, né, de outros planetas, né, de outros planos, elas não têm interesse na nossa evolução, cara. E elas temem a nossa evolução. Elas têm medo que o ser humano evolua, que o ser humano, cara, que o ser adâmico recupere o que ele tinha lá no passado. Que o ser adâmico no passado tinha capacidades incríveis. Foi realizado. Aliás, ele foi feito com capacidades incríveis, bem acima, porque ele foi produzido pelos Anuna e veio outros seres de outras dimensões superiores, né? E introduziram também tecnologias, biotecnologias. E essas biotecnologias, nesse corpo, fez com que esse ser adâmico tivesse um upgrade. Então, podia fazer maravilhas só com a mente. Não precisava de maquinário nenhum para fazer nenhum tipo de coisa. Leu a levitação, teletransporte. Né? Não precisava de maquinário para fazer isso. Só com o poder mental, esse ser era capaz de fazer isso. Levitação, teletransporte, telecinese, por exemplo, e vários outros fenômenos, ok? Manipulação de elementos como fogo, como vento, isso era feito. Então, aqui eu vou trazer nesse PDF, nesse artigo, a prova, ou uma evidência, não vou dizer a prova, mas uma evidência do que eu falo aqui, do que eu estou falando, que aconteceu no passado, isso pode acontecer, e que o ser humano tem esse potencial, cara. Imagina um ser humano com potencial de voar, cara, de levitar, de voar, de voo, entendeu? Que nem mostra aí nos filmes, nos desenhos. É aquela história que a ficção imita a realidade, cara, não o contrário. Ah, isso aí é uma imitação de um filme. Não, cara, a ficção imita a realidade. Porque a pessoa cria um filme, ela cria um desenho, ela cria uma série baseado em histórias que já ocorreram, baseado em coisas que já aconteceram no passado. Ou que acontece também. Quem garante que não acontece? Quem garante que não existe pessoas que já sabem fazer isso? Sendo que tem relatos, tem vídeos, né? Já ocorreu algumas coisas parecidas com uma levitação, tão impressionantes como. Então, quem garante? Então, eu vou trazer para vocês aqui três pequenos relatos, tá? Desse artigo que foram registrados no passado. O que acontecia no passado? Eles registravam tudo o que acontecia. Então, os livros, as mitologias, essas histórias eram coisas que aconteciam. É claro que o sistema vai falar assim, isso aqui é uma mitologia, isso aí é uma lenda. Mas lenda é um relato, cara. A lenda é um relato. Eu posso presenciar uma situação aqui hoje, em 2024,
e daqui a 200 anos isso ser colocado como uma lenda, mas não foi lenda, foi um relato que eu relatei aqui, até com vídeo mesmo, relato no vídeo daqui a 200 anos, vou falar que isso é uma lenda, só que isso é um relato, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês, cara, que interessante isso aqui. Vamos lá. Eu vou passar aqui, eu vou avançar aqui para a parte dos casos reais, tá? De levitação, porque tem algumas outras coisas aqui que eu vou mostrar depois, né? Deixa eu pegar aqui certinho. Aqui, ó, vamos lá. Vou pegar o primeiro caso, primeira história, eu vou ler para vocês, tá? Eu vou precisar ler aqui pelo aparelho. Então, ó, biografia Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis. 1181 ou 1182. Ah, tá. 3 de outubro de 1226. Foi um frei monge católico nascido na atual Itália. Citações: Dante Alighieri disse que foi uma luz que brilhou sobre o mundo. Tá? Durante uma dessas meditações, em 14 de setembro de 1224, no dia da festa da exaltação da Santa Cruz, no Monte Alverne, acompanhado do Frei Léo, Francisco viu a figura de um homem com 6 asas, semelhante a um serafim, e pregado a uma cruz. E à medida que continuava na contemplação, que lhe dava imensa felicidade, mas era sombreada de tristeza. Sentiu-se abrir em seu corpo as feridas que o tomaram uma imitação do próprio Cristo crucificado. Foi dessa forma o primeiro cristão a ser estigmatizado, mas enquanto isso lhe trazia alegria, sendo um sinal do favor divino. Foi o motivo de muito embaraço e sofrimento físico. Sempre tentou ocultar os estigmas com faixas em seu hábito, e poucos irmãos os viram enquanto ele viveu. Mas eles lhe causavam muita dor. Com isso, dificultava seus movimentos. Além de sangrarem com frequência, muitas vezes teve de ser carregado por não poder andar, ou teve de viajar sobre uma mula, que não era permitido aos irmãos de luxo. Então, ó, em certa ocasião, São Francisco de Assis foi visto levitando, olha só, enquanto fazia uma oração. O fenômeno foi testemunhado por seus irmãos e considerado como uma confirmação de sua santidade. Então, assim, cara, os homens no passado, né, aqui mostra, um pequeno relato aqui, que eles tinham, cara, um conhecimento, uma forma, um estilo de vida. Cara, não era só uma técnica. Não se trata só de uma técnica. Ah, é uma técnica de voo, levitação. Não, cara, é todo um processo trabalhado. Hoje o que é falado, ó, cuida da sua alimentação, desintoxique seu corpo, desintoxique suas emoções, cara. Né? Viva de uma certa forma para você entrar em sincronia com certas frequências. Então, ele gerou uma frequência, uma energia, uma forma, e conseguiu fazer o fenômeno da levitação. Né? E aqui fala, né, que confirmação de sua santidade. Só que santidade, nada mais, nada menos. O que é ser santo? Ah, é um santinho que não faz nada de errado. Não. Santidade seria um estilo de vida diferente. Você leva um determinado estilo de vida para você atingir determinada energia ou frequência, sutiliza seu corpo, processo de sutilização, e aí, cara, você vai desenvolver o quê? Paranormalidades. E a paranormalidade que esse cara desenvolveu foi a levitação, o voo, né? Então você vê que interessante, né, o caso aí do São Francisco de Assis, né? Isso foi em 1226, cara. Você tem ideia, né? Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Aí tem um outro caso aqui, né? Que é São José de Cupertino. Aí, ó, São José de Cupertino, nascido em Giuseppe Deza Cupertino, 12 de junho de 1603. Osimo, 18 de setembro de 1663. Declarado pela Igreja Católica um homem santo. Notre Dame da Levitação. Outro caso, um homem santo, um homem diferente. Pô, esse cara é santo, esse cara é diferente. Esse cara faz algumas coisas, consegue fazer alguns fenômenos. Mas o santo era o estilo de vida dele. A forma que ele se alimentava, que ele levava a vida dele, as pessoas consideravam ele como um santo, e aí ele conseguiu fazer essas coisas, né? Aí eu vou ler aqui rapidamente o relato. Ó.
Foi ordenado sacerdote em 28 de março de 1628. Ele foi enviado para Madonna delle Gravina, na Apulia, onde passou os próximos 15 anos. Após esse ponto, as ocasiões de êxtase na vida de José começaram a se multiplicar. Foi alegado que ele começou a levitar enquanto participava da missa ou ingressava na comunidade para o ofício divino. Olha só. Ganhando assim uma reputação generalizada de santidade entre as pessoas da região e a lei. Ele foi considerado perturbador por seus superiores religiosos e autoridades da igreja. Olha só, hein? No entanto, acabou confinado a uma pequena cela, proibida de participar de qualquer reunião pública da comunidade. Ou seja, ele incomodou o sistema, cara. Porque imagina só, essas proezas, como que fica isso, cara? Como que fica a religião? Que a religião fala que isso é coisa do mal, que isso é coisa negativa, que isso é coisa demoníaca. O próprio potencial que o humano pode alcançar, que é um potencial de evolução, que é um potencial de ascensão, e a religião coloca isso como do mal. Você não pode mexer com essas coisas, não, que errado. Os caras pegou e, né, deu um jeito de cancelar o cara, né? Confinado a pequena cela, o cara foi preso, o cara foi para prisão por causa disso. Lembrando que nessa época o poder que imperava era a religião, né? Como se acreditava amplamente que o fenômeno de voo levitação estivesse relacionado à bruxaria, José foi denunciado à Inquisição. Sob o seu comando, ele foi transferido para o convento franciscano da região para observação. Primeiro para Assis, 1639 a 1653. Depois, brevemente, para Pietra Rubia. Finalmente, Frossombono, onde viveu com essa supervisão dos frades caputinos, 1653 a 57. Então, assim, cara, o cara ficou um tempão preso por causa disso, né? Como se acreditava amplamente que o fenômeno de voo levitação estivesse relacionado à bruxaria, José foi denunciado à Inquisição. Sob seu comando, ele foi transferido de um convento franciscano da região para observação. Primeiro para Assis, de 39 a 53, depois brevemente para Pietra Rubia, finalmente Frossombono, onde viveu sob a supervisão dos frades caputinos. Então, assim, mano, o cara foi preso, o cara foi cancelado. O cara, nessa época aí, quem imperava o poder era a religião, inclusive poder político, poder militar, quem mandava em tudo era a religião nesse tempo, né? No caso, você sabe qual religião? Uma religião muito forte, né? É até meio perigoso ficar falando assim, mas vocês entenderam, né? Aqui o relato por si só fala. Aí vou pegar mais um aqui, ó. São José de Cupertino. Aí, deixa eu ver, acho que é o mesmo, tá? Ah, tá, é o mesmo. Ó. São José foi muitas vezes arrebatado por levitações notáveis, muitas vezes sendo levado por Deus, olha só, por algumas distâncias. Nos registros do seu processo oficial de beatificação, Acta Sanctorum, 70 de suas levitações de voo estáticos estão registrados. Levado por Deus. Levado por quem será, hein, gente? Quem será que levou ele, hein? Hã? Pô. Numa véspera de Natal, o santo convidou alguns pastores para celebrar o nascimento do Salvador, quando começaram a tocar gaita de flores e flauta. O santo soltou um grito de alegria e voou a uma distância considerável no ar até o altar. Ele permaneceu em êxtase por cerca de um quarto de hora. Embora ele estivesse no ar inclinado sobre várias velas acesas, suas roupas não foram afetadas como de costumes. Todos os presentes ficaram surpresos com o milagre. Durante a cerimônia na procissão em Cupertino, o santo, vestido com uma sobrepele, subiu subitamente à altura do púlpito e ficou algum tempo com os braços estendidos e os joelhos dobrados. Imagine o espanto dos religiosos da congregação. Numa quinta-feira santa, enquanto rezava perante uma representação do Santo Sepulcro, que se situava por cima do altar, era iluminado com muitas velas e candeeiros. O santo levantou-se e voou para o altar, sem tocar em nenhuma das decorações. Ficou algum tempo até que o superior ordenou seu retorno. Outra vez, ao ouvir um padre dizer: Padre Joseph, como Deus fez o céu lindo. O santo voou e pousou nos galhos de uma oliveira e permaneceu ali ajoelhado por meia hora, enquanto o galho que o sustentava balançava tão levemente como se um pequeno pássaro
tivesse pousado nele. Incrível, pessoal, incrível. Certa vez, ao passar por Monopólia, caminho de Nápoles, ele foi levado por seus companheiros religiosos à igreja do mosteiro para ver uma nova estátua de Santo Antônio de Pádua. Depois de avistá-lo à distância, ele de repente voou até a estátua e voltou ao seu lugar anterior. Depois que a Inquisição viu falar dessas maravilhas, eles sentiram a necessidade de investigar e ordenaram que o santo rezasse missa em sua presença, na igreja de São Gregório da Armênia, que pertence às freiras de São Ligório. De repente, o santo se levantou com um grande grito de um canto enquanto orava. Voou para o altar, ele permaneceu em pé no ar curvado sobre as flores e velas acesas com braços abertos, em forma de cruz. As freiras gritavam alarmadas que ele pegaria fogo, mas ele voltou ao chão ileso. Então, assim, cara, todos esses caras no passado que faziam isso, eles incomodavam o sistema, o status quo da época, né? Porque essas coisas se trata de um potencial oculto do ser humano. Todo ser humano tem. Quando o ser humano se conecta com frequências aceleradas, superiores, divinas, dimensionais, ele começa, através de um processo, claro, ele começa a desenvolver naturalmente, porque ele evolui, e ele está conectado com uma frequência, com uma energia superior. Então ele começa a ter essas mesmas, os potenciais. Ele recebe o poder divino, cara. Né? Vamos colocar assim, das dimensões, do plano divino, para ser mais exato. E aí faz maravilhas. E isso incomodava o sistema, porque o sistema controlava as pessoas e não queria que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Né? E alguns homens iam lá e faziam, porque eles tinham conhecimento. Como é que ele fazia isso? Era do lado? Não, os caras tinham conhecimento, gente. Estilo de vida, já praticava esse treinamento e conseguia desenvolver essas coisas. Isso aqui é evidência, isso aqui são relatos. Né? Você vê que no texto anterior ele mesmo falou, ó, deixei relatado. Né? Então é interessante. Último relato, tá? São José de Cupertino. Acho que é o mesmo aqui, tá? Certamente a testemunha mais proeminente das levitações do santo foi o Papa Urbano. Tá, deixa eu passar aqui, pessoal. Perdão, tá? Eu esqueci de passar o texto. Que é o último texto aqui. O Papa Urbano. Foi durante a primeira estada do santo em Roma, ele foi com o padre geral visitar o Papa. Enquanto se curvava sobre os pés do pontífice, o santo Papa ficou extasiado e seguiu no ar até que o padre geral ordenou que ele voltasse. O Papa maravilhou-se com o fenômeno e disse ao padre geral que ele mesmo daria testemunho do ocorrido caso o santo morresse durante seu pontificado. Para satisfazer a curiosidade do embaixador da Espanha no tribunal papal e de sua esposa, que foi Assis, com o propósito de ver São José, o santo foi informado pelo P, custódio, para entrar na igreja e visitar a estátua da Nossa Senhora. Ao entrar na igreja, ele olhou para a estátua da Imaculada Conceição sobre o altar e voou sobre as cabeças dos presentes, ficando no ar aos pés da estátua. Depois de alguns momentos, ele voou de volta e depois se retirou para sua cela. Ocasionalmente, os arrebatamentos do santo duravam 6 ou 7 horas. Um aspecto peculiar é que, quando o arrebatamento alcançava na missa, ele sempre retornava onde havia parado. Outro aspecto comum é que suas vestes nunca foram mexidas durante seus muitos voos. Ele quer viajasse para frente e para trás, para cima ou para baixo. São José de Cupertino estava tão inflamado pelo amor de Deus que sempre se podia levá-lo a uma levitação estática, simplesmente falando do amor adorável de Deus ou da bem-aventurada Virgem Maria, ou fazendo ou contemplar um quadro de Jesus de Maria. Então, cara, eu vou tirar aqui. Então, assim, cara, para resumir, a gente tem esses relatos, né? Na verdade, são duas pessoas. Você vê, cara, que coisa interessante. Na época lá, que imperava o catolicismo, depois veio o cristianismo, vê, cara, que, por exemplo, os
Porque isso vem da onde? Isso vem do ensinamento de Cristo, de Jesus, que Jesus falou lá atrás. Farão obras maiores que a minha. Né? Jesus podia levitar? Com certeza, cara. E ele falou que o ser humano também pode. Então aqui a gente tem evidências de pessoas que fizeram isso. O problema foi que o sistema colocou isso como errado, como bruxaria, como negativo, coisa do demônio, coisa que não é. E você vê que eles tinham, eram homens santos. Por que santos? Porque eles tinham um modo de vida, eles tinham conhecimentos, que eles tinham que se aplicar desses conhecimentos para entrar em contato com outras frequências divinas, do plano divino, né, para poder conseguir realizar essas proezas, né? E as pessoas vinham e ficavam maravilhadas, mas o sistema vinha lá e dava um jeito de boicotar, de tesourar. Então isso aqui, pessoal, só para mostrar para vocês que foi uma evidência aqui desse artigo, de um relato de casos de homens que podiam voar, tá? E depois eu vou trazer do teletransporte que tem ali também. Mas aí é para outro vídeo, para não ficar muito longo, tá? E teletransporte, já tem pessoas hoje em dia que já conseguiu realizar teletransporte, tá? E no passado foi feito. Então, quando Jesus falou, farão obras iguais ou maiores que a minha, Jesus não estava de brincadeira, cara. Então é isso. Então é isso, pessoal. Ó, se você gostou desse vídeo, peço que você inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo, que é importante, tá? Temos aí os canais parceiros, canais que falam desse e outros assuntos mais aprofundados. Temos aí o nosso e-book e o BDM Digital. Se você não conhece, conheça o BDM Digital, fale com o representante, que é o único ativo digital do mundo com lastro real. E nesses momentos agora, né, de mudança, de reset financeiro, o BDM Digital vai ser uma peça chave para a gente poder ter uma alternativa, ok? Então é isso. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera. Valeu!